Bom dia, meus amores. A tia hoje está de camiseta, mês junino, que nós comemoramos. Então, a tia vestiu a camiseta para vocês lembrar que nós estamos iniciando o mês de junho, o mês de quadrilha. E a tia está com saudade de vocês. E hoje a tia vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão amar esse conteúdo que a tia vai falar hoje. Então, eu espero que vocês fiquem ligados no nosso conteúdo, porque a tia está com saudade de vocês. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas, porque a tia está amando das videoaulas para vocês. Vocês estejam aprendendo o nosso conteúdo. Aproveitem esses dias, mesmo com as videoaulas, mas vocês fiquem atentos. Sempre que assistir a videoaula com o livrinho do lado, meus amores, tá bom? Porque a tia sempre tá pedindo para você marcar no livro, sempre tá falando da página, para vocês não ficar sem saber aonde que a tia está falando, que página a tia está falando. Então, com o livro do lado, fica muito mais fácil para haver essa conexão. Então, vamos lá, nossa videoaula de hoje. A tia mandou o recadinho para vocês, não foi? A tia mandou o recadinho para vocês, que as videoaulas sobre a terra, a estrutura e a composição da terra, não foi? Que nós vamos ver durante essa semana, que começa na página 70. Então, hoje nós vamos assistir um pouquinho a videoaula falando sobre a nossa Terra, a estrutura e composição dela. Nosso planeta Terra é composto de 3 domínios físicos essenciais. Um gasoso, a atmosfera, que nós falamos que o gasoso é a atmosfera, que a atmosfera é a camada dos gases. Um líquido, que é a hidrosfera, que é a camada da água. E o outro sólido, composto de rochas, que é a litosfera, que é a camada rochosa, é a camada sólida da Terra. Então, nós vamos ver essa estrutura da Terra. A atmosfera, que é a camada dos gases, né? Que é a camada gasosa. A hidrosfera, que é a camada líquida, que é a camada da água. A litosfera, que é a camada rochosa, a camada sólida da Terra, que lá nós encontramos as rochas. Os 2 primeiros domínios são relativamente bem conhecidos. Entretanto, conhecemos que temos um interior da Terra. O interior da Terra, nós falamos que é o núcleo. Tem o núcleo interno e o núcleo externo da Terra. É incompleto, já que sua observação direta é impossível. Então, nós vimos que você vê aí na página 70 a nossa Terra se abrindo, né não? Nessa imagem aí, que vocês observam aí na página 70. A nossa Terra se abrindo e mostrando o núcleo da Terra. E nós vamos ver nesse núcleo, nessa camada sólida, nessa camada da litosfera, nós vamos ver hoje os tipos de rochas. Os tipos de rochas, meu amor, que a tia vai mostrar para vocês hoje os tipos de rochas. A tia vai colocar um videozinho para vocês observarem os tipos de rocha, que nós vamos ver as rochas ígneas ou magmáticas. Vamos ver as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, que é a aulazinha de hoje. Nós vamos ver os tipos de rocha.
cada um desses tipos de rochas. Então fique ligado, atentos, que nós vamos ver cada um desses tipos de rocha, meus amores. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre tipos de rochas. Tipos de rochas? Rochas não é tudo igual? Não é tudo igual. Porque delas surgem diferentes processos, elementos químicos, diferentes estruturas e até o que ela pode ter sofrido ao longo de todo esse processo. Vamos levar em consideração que através das rochas é que dá origem os solos, por exemplo, que vai servir de nutriente para as plantas, que vão crescer de maneiras diferentes, que vão alimentar animais e que também pode dar origem aí a processos climáticos. Olha que processo lindo, gente. Todas essas relações, uma ligada à outra, vai acabando formando o planeta todo. Então esses processos climáticos são também aliados e organizados a partir das rochas. Olha que coisa linda, tudo sendo ligado uma à outra, formando esse planeta todo. E é essa a função da geografia, analisar todos esses processos que dão origem à nossa paisagem, o lugar onde vivemos. Você vai ver aulas sobre tipos de rochas também nas aulas de ciências, mas ali vai ter um outro olhar. Aqui nós vamos ter olhar mais voltado para a paisagem e não voltado tanto para um sistema ecológico. Então, essa é a importância de sempre ter diversos olhares para a mesma parte da ciência. Tá entendendo? Quando a gente fala de rochas, nós vamos dividi-las então em três partes. São três formas diferentes que elas acabam acontecendo. As rochas metamórficas, as rochas sedimentares e as rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, que vamos colocar assim, são as primeiras que acabam surgindo aí nessa situação, elas são divididas em duas partes. As rochas vulcânicas, que acabam acontecendo um rápido resfriamento dessa lava vulcânica. O magma está lá no interior da Terra, dentro do manto, que faz aquele processo lá de convecção, que dá origem lá ao afastamento, à aproximação das placas tectônicas, e ela, naquela pressão, acaba sendo expelida entre erupção e o magma então forma a lava, que vai ser resfriada na superfície. Esse resfriamento ele é rápido. Rápido? Se a gente parar para pensar, nós estamos falando aqui de geologia, que é aquela ciência que estuda as rochas dos minerais. E ela tem uma estrutura de tempo, uma contagem de tempo totalmente diferente, que ela vai levar milhões, bilhões de anos. Então, quando eu digo rápido resfriamento, pode ser em 1 ano, 2 anos, 15 anos. Isso na geologia é rápido. Então, nesse processo de rápido resfriamento, forma então as rochas vulcânicas. Essas rochas, então, elas não vão ter tempo de separar os seus minerais. Ela vai ser um mineral mais homogêneo, dando origem a duas principais rochas. O basalto, que é uma rocha negra, bem pretona, que ela vai formar o solo da terra roxa, lá do interior do Paraná, no sul de São Paulo, na região do Paraguai, que vai dar origem, então, a uma das principais produções agropecuárias de café, parte de soja, porque o solo ele é rico em ferro, que vai ser muito importante para o processo agrícola. Tá entendendo? Então, essa rocha, ela acaba sendo muito importante porque ela tem uma alta concentração de ferro. A pedra pómez, ela vai ser aquela espuminha da lava vulcânica que se resfriou e ficou muito porosa, cheia de ar dentro, formando uma rocha bem levinha. Então, hoje em dia, as pessoas acabam utilizando para fazer lixamento de pele, tipo no calcanhar, por exemplo, e na indústria de cosméticos isso sempre acaba acontecendo. Bom, além dessas rochas magmáticas, nós vamos ter aí as plutônicas. Já vimos as vulcânicas que ela tem esse rápido resfriamento. Agora as plutônicas não, vão fazer um lento resfriamento do magma. Como assim um lento resfriamento? Porque ela vai estar no interior, ela não houve aquela erupção vulcânica. Ela está ali no interior. Então ela achou uma fresta para ficar ali acomodada e durante milhares ou milhões de anos, ela com o tempo foi se resfriando. Então ela
teve tempo de fazer a separação mineral, dando origem ao granito, por exemplo. O granito, você conhece como pedra de construção, como brita, ou como aquela pedra que faz a pia da cozinha da casa. Aquilo ali é granito, formado por 3 minerais, o quartzo, o feldspato e a mica. 3 cores diferentes de minerais, que acabam sendo separados por milhares ou milhões de anos. Olha que coisa interessante. Ele tem esse nome, plutônica, porque vem de Plutus, Plutão. Lá na parte de Roma, onde nós temos a mitologia romana, Plutão é o deus do mundo inferior. Então, ele vai dar essa relação de que todas as rochas que têm origem no interior da Terra, elas são chamadas de plutônicas, em alusão a Plutão, o deus do mundo inferior. Olha que coisa interessante, viu só? Olha só, outra situação importante, dentro das rochas magmáticas, elas acabam aí sofrendo processos de separação, de desagregação, que vai dar origem a outro tipo de rocha, as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são caracterizadas principalmente por quê? Pela formação e reagregação de minerais intemperizados. Meu Deus, o que é intemperizados? Houve desagregação, houve quebra, houve separação dos minerais e depois eles se juntaram novamente. Isso é sedimentação. E ela pode ser dividida em 3 partes: as rochas orgânicas, as rochas detríticas ou as rochas químicas. As rochas orgânicas, elas também podem ser chamadas de biogênicas. Por quê? Porque através de processos biológicos é que elas de fato acontecem. Elas têm origem em matérias orgânicas. Uma floresta há milhões de anos atrás que acabou sendo soterrada por uma glaciação ou por um terremoto, acabou carbonizando e virando o carvão que nós conhecemos. Ou, por exemplo, uma região de leito oceânico antigo, onde acabou se acumulando diversas conchas, animais marinhos, com o tempo acabou se compensando, fazendo uma compactação de todo esse material, formando calcário. Em algumas regiões do Brasil, inclusive, nós temos áreas de formação calcária, do que um dia era uma região oceânica. Agora, elas são formadas justamente por esse processo orgânico, materiais orgânicos que mineralizaram ao longo do tempo. Olha que coisa interessante. Além das rochas orgânicas, nós temos as rochas detríticas. Essa sim, ela mostra exatamente um processo de sedimentação. Houve a quebra, a fragmentação de outras rochas que depois elas se juntaram, formaram uma rocha novamente. Então ela é justamente essa reagregação de matéria intemperizada, desagregada e depois reagregou, certo? Então nós vamos ter, por exemplo, aqui o arenito e a argila. O arenito formado através do quê? De areia. Ela vai ter aí um lugar onde há milhões de anos atrás foi o leito do oceano e depois foi compactada por diversos outros minerais que acabaram sobrepondo. E esse peso, essa pressão gerou um processo chamado de litificação, que ela vai formar toda essa areia numa única coisa, uma rocha sedimentar de origem detrítica, o arenito. Existem lugares aqui no Brasil, por exemplo, que é muito utilizado, acaba tendo muita presença desse tipo de rocha, como é o caso da região dos Campos Gerais, do estado do Paraná. Existe até um parque estadual lá chamado de Parque Estadual de Vila Velha, onde é formado principalmente por arenitos. E esses arenitos fazem formas diferentes que atraem muitas pessoas indo até lá. Um dia, pesquisa na internet aí que você vai gostar de conhecer sobre esse parque. Enfim, nós temos aí as rochas químicas, que são chamadas também de rochas quimiogênicas, que, como o próprio nome diz, elas fazem aí um processo de reação química para a formação dessas rochas. Então, uma região de um lago que com o tempo acabou a água se evaporando, acabou virando um deserto de sal. Sal de cozinha mesmo, é uma rocha quimiogênica, uma rocha sedimentar de origem química. Então nós temos aí essas rochas sendo formadas porque houve uma reação química, houve um processo de evaporação que o sal ficou, a água foi embora. Então nós podemos utilizar essa rocha até mesmo para construção, esse sal. Eu posso usar para culinária? Posso. Ultimamente você vai nos supermercados, você vai encontrar um tal sal rosa do Himalaia, por exemplo, que é tirado justamente da região do Himalaia, que um dia foi leito oceânico que se evaporou.
E hoje essas rochas acabam servindo aí desde construção até a própria culinária. Bom, além da fluorita, que é a formação do quê? Onde numa caverna tinha uma concentração de flúor, a água acabou sendo levada embora e o flúor acabou ficando mineralizado, acabou fazendo aí um bloco, uma massa rochosa que acabou dando origem a esse tipo de minério, a fluorita. Então as rochas sedimentares são isso, esse processo de desagregação, reagregação de minérios. Como vocês podem ver, então, formados pelas orgânicas, essas biogênicas, formadas aqui ó, pelo carvão e calcário, as detríticas, formadas aqui ó, pelo arenito e pela argila, e as químicas, o sal e a fluorita, essa massa de flúor que eu falei. Percebam então que essas rochas sedimentares e essas rochas magmáticas, elas acabam tendo uma origem, uma estrutura diferenciada. Agora, quando nós temos aí uma reorganização num processo de metamorfose ou metamorfismo ou metamorfização, ela vai dar origem à formação das rochas metamórficas. Manjou? E ela tem essa característica, porque ela é classificada em rochas magmáticas e rochas sedimentares. É uma evolução dessas rochas. Então, essa é a classificação. Quando eu falo de rochas metamórficas de origem magmática, eu estou falando de rochas como o granito, aquela lá, rocha plutônica que separou seus minerais, com um tempo de muita pressão, muito calor e tempo pra caramba, acaba gerando o quê? O gneiss. O gneiss, inclusive, é uma das rochas que compõem principalmente o Pão de Açúcar, a Serra do Mar. É formada por essa rocha, que um dia foi formada lá no interior da Terra. E com o tempo houve processos de movimentação das placas tectônicas, que acabou fazendo com que aquela rocha se erguesse. E aí gerou erosão e acabou ficando ali em cima. E aí essa pressão, esse calor, acabou transformando essas rochas, dando origem ao gneiss. Mas ela pode ser sedimentar também, como a ardósia, que normalmente a gente usa em calçamentos, em áreas de calçados, que é uma evolução da argila, por exemplo. Houve pressão, calor durante muito tempo e a argila se transformou em ardósia. Bonito, né? Nós temos o mármore, que é a formação do calcário. O calcário, aquele resto de conchas, que acabou sendo gerado pressão, calor durante muito tempo e o calcário virou mármore. Agora, o quartzito. O quartzito também teve esse mesmo processo. O arenito, pressão, calor, acabou se compensando, dando origem a ela, o quartzito. Percebam, gente, com que as rochas acabam sendo muito importantes e uma acaba tendo uma certa relação com a outra. Afinal, todas as ciências, a geografia, a biologia, a física, a química, vão ter essas relações, não é mesmo? E é para isso que serve para a gente desenvolver e reconhecer o planeta inteiro, ok? Eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau!